E agora, falando da pós-graduação, porque sim, você tem essa oportunidade também de estudar uma pós-graduação. Você que já se formou numa carreira que sempre desejou, mas agora quer fazer uma pós. Aqui na universidade, no caso da Universidade Austral, você tem essas possibilidades, né? E ela é uma universidade de carreiras acreditadas, validadas, tanto na parte de especialização, de mestrado, de doutorado, né? Porque quando você procura uma pós-graduação, você precisa sempre ver se a universidade é acreditada, né? Porque você está dando um passo além, né, para você continuar estudando, né? Então é muito importante, né? No caso da universidade, o sistema deles, eles promove uma formação contínua, tá? Para investigadores, para graduados em universidades, tanto nacionais como internacionais. Então, sim, eles recebem estrangeiros. É uma ótima oportunidade para você continuar estudando, né? E no caso das pós-graduações, né, tem muitas possibilidades, tá? Eles são muito focados na parte de ciências empresariais, comunicação, direito, educação, enfermagem, né? Business School, no caso mais o ramo internacional do ensino, né? Engenharia, medicina e ciência para a família. Então, a pós-graduação são focados mais nessas carreiras, tá? As possibilidades que você consegue ver são nessas carreiras, e tanto que quando você entra na plataforma da própria universidade, você consegue ver mais detalhado cada uma delas e as possibilidades que você teria se você seguisse, né, em frente e fizesse uma pós-graduação. Começando, né, falando, porque a gente já comentou que eles têm tanto especialização como mestrado, quanto doutorado. Vou começar falando no caso das carreiras de especialização o que eles esperam, né? O que eles entregam para alguém que deseja fazer aquela especialização, né? O propósito da especialização deles, né, é aprofundar no conhecimento teórico, nas técnicas, metodologias, né? Eles vêm mais na área profissional. Ou seja, porque uma coisa interessante que você precisa saber que quando a gente fala, por exemplo, de especialização, a gente está falando totalmente focado numa área específica, num setor, um treinamento específico, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atualmente sou formada em engenharia aeronáutica. Se eu quisesse fazer uma especialização, por exemplo, seria numa área específica da aeronáutica que a universidade consiga me entregar. Por exemplo, nossa, eu sou formada em engenharia aeronáutica e gostaria de me especializar em estruturas aeronáuticas. É super pontual, então vocês conseguem ver o que seria a especialização. E normalmente, alguém que deseja fazer especialização, ele ou já está numa empresa e ele quer um conhecimento determinado, ou ele deseja entrar numa empresa em particular e precisa de um conhecimento específico para uma área, por exemplo, ou para uma vaga de uma empresa, né? Então, assim, quando a gente escolhe uma carreira de especialização, ele é muito, muito, muito específico, tá? No caso dessa atividade de formação, para você se formar na parte de especialização na Universidade Austral, eles possuem uma atividade que seria totalmente individual, tá? Não existe trabalhos em conjunto, em grupo, né? Você precisa fazer um trabalho final para, na hora de você finalizar sua especialização, né? Mas, lógico, depois de você ter terminado todas as matérias necessárias,
que é aqui uma dica para vocês. Quando vocês escolhem uma matéria também dentro da especialização, é muito interessante ver, por exemplo, observar se a universidade ele te entrega, por exemplo, matérias mistas, que no caso você pode escolher algumas matérias e outras já são da disciplina ou no caso da especialização que você escolheu. Se elas já são personalizadas, no caso você escolhe todas as matérias da especialização, ou elas já têm umas matérias próprias para a especialização, que no caso são aqueles entregam para você e você não tem como escolher outra matéria. Mas uma coisa interessante, assim, é quando eles te dão a possibilidade de vocês escolher matérias, tanto personalizado como mista, você sempre precisa saber se as matérias que você escolheu, elas vão te auxiliar no seu processo de aprendizagem na especialização. Por quê? Tem muitas pessoas, por exemplo, que escolhem matérias determinadas, mas essas matérias não têm nada a ver, por exemplo, com a especialização. E elas acabam te atrapalhando, tomando um pouco do tempo de estudo que você tem para fazer o seu trabalho final. No caso, se você escolhe uma matéria que seja, que te ajude, né, que te auxilie nesse aprendizado durante a especialização, vai ser ainda melhor, porque isso vai ajudar no seu rendimento. Então, na hora de você escolher a matéria, é muito importante vocês estarem cientes, preparados de escolher as matérias corretas para você ter um melhor desempenho na sua especialização. Tá? Isso vai muito em qualquer pós-graduação, seja especialização, seja mestrado ou seja doutorado. Então, fica muito atento na escolha das matérias, tá? Uma vez, no caso, você já teve as matérias, está trabalhando no seu projeto, no seu trabalho final e vai apresentar. Nossa, você passou, né? Finalizou. Você obtém o título de especialista. Olha que título bonito, né? E você vai ter aquela especialização que você escolheu dentro desse título, tá? Esse no caso da carreira de especialização na universidade. Mas eles também têm a outra possibilidade de pós-graduação, que seria o mestrado. O mestrado para eles tem um objetivo no caso de aprofundar numa área, numa disciplina específica, né, ou área interdisciplinar, por exemplo, e ele foca mais na formação do desenvolvimento teórico, tá? Tecnológico ou profissional. Porque o que a gente tem quando a gente fala de mestrado? Quando a gente fala de mestrado, temos dois tipos de mestrados. Temos o mestrado acadêmico e temos o mestrado profissional. Quando a gente fala de mestrado acadêmico, você tem um projeto, você tem as matérias, estuda um tema específico e muitas vezes quem faz mestrado acadêmico continua naquela área acadêmica, por exemplo, para ser professor de universidade ou para alguma finalidade específica. Quando a gente faz, no caso, mestrado profissional, a gente está sendo muito mais específico. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa específica, preciso saber sobre essa área específica, então eu vou estudar um mestrado sobre isso, entendeu? Então, vai ser uma área muito mais específica, falando profissionalmente. Então, quando você faz o mestrado profissional, ele já tem muito mais peso, né? Ele tem um pouquinho mais de tempo que uma especialização, mas você está tendo praticamente o mesmo objetivo de uma especialização, que seria a nível profissional para saber uma área, um conhecimento específico dentro de uma empresa, ou você quer adquirir um conhecimento específico para entrar numa empresa, tá? Aí seria praticamente a primeira diferença que a gente vê, e a única diferença que a gente vê
entre mestrado profissional e o mestrado acadêmico, tá? Mas o objetivo dos dois é aprofundar, tá? Os dois vão ser aprofundar numa área disciplinária ou interdisciplinária específica, tá? Então, eles querem um desenvolvimento teórico. No caso da universidade, você vai se formar, né? Você vai apresentar, vai ter uma apresentação individual também, mesma coisa que a especialização, não vai ter trabalho em grupo. Aqui também, no caso do mestrado, você vai ter a escolha das matérias, então é muito importante vocês escolherem certas as matérias e ver, no caso da carreira, do mestrado, né? Quais matérias eles vão considerar como obrigatórias e quais você pode escolher, porque você precisa escolher muito corretamente para poder ter um melhor desempenho também durante o mestrado. E uma coisa que para eles é fundamental na hora da defesa, por exemplo, do seu trabalho final, da sua dissertação, no caso de mestrado, é você mostrar aquele conhecimento na área. E para eles é muito importante você mostrar nesse trabalho final, por exemplo, o estado da arte. O que seria esse estado da arte? O estado da arte é você mostrar como está atualmente o conhecimento desse tema em específico. Por exemplo, eu decidi fazer um trabalho sobre estruturas aeronáuticas. Esse é meu trabalho. Como que a pesquisa a nível internacional está comparado com o meu trabalho? Você precisa falar, por exemplo, que, não sei, antes de ontem teve um trabalho relacionado ao meu projeto atual. Então, é um estado da arte, você está mostrando quão atualizados estão os trabalhos a nível internacional. Então, esse conhecimento, para eles, é fundamental num trabalho, num caso de mestrado, que você vai defender nessa universidade. Então, é muito interessante mostrar, importante também, mostrar esse conhecimento. E uma coisa também muito legal, né? Quando a gente fala entre mestrado e doutorado, por exemplo, no caso de mestrado, quando você decide fazer um trabalho em específico, você não precisa ter um trabalho começado do zero. Não precisa ser totalmente novo e inovador. No caso de mestrado, você pode pegar um trabalho que já existe, mas melhorar ele. Lógico, sempre fazendo referência ao trabalho anterior, né? Mostrando, como diz no trabalho, aí você fala o nome do trabalho, porque senão passaria por plágio, né? Então, é muito interessante também mostrar os trabalhos anteriores dentro do seu próprio trabalho. Mas não precisa começar do zero. Você pode pegar um trabalho e melhorar ele, né? Mostrar por que você fez isso, quanto melhorou e quão essencial é seu trabalho, né? Que também é muito importante quando você entrega seu trabalho final. E uma vez que você entregou o trabalho, você passou, eles vão te dar o título de Magister. Sim, e a especificação, no caso, da área específica que você escolheu para seu trabalho de mestrado. Muito interessante, né? Olha, título bonito, né? E temos também o doutorado, que a Universidade Austral entrega para vocês fazerem. E qual que seria o objetivo principal deles? No caso, é formar pesquisadores, tá? E como eu já tinha falado para vocês, a diferença de um doutorado para o mestrado é a originalidade, ou seja, seu trabalho precisa ser totalmente inovador e original. Você precisa mostrar aquela área de conhecimento sobre o que você está defendendo, né? Que é o seu trabalho, né? E quão grande vai ser essa contribuição para o nível acadêmico, por exemplo, né? Você precisa mostrar na sua tese, que no caso do doutorado é o trabalho final, a gente chama de teses, né? Então, temos o trabalho para especialização, a dissertação
para o mestrado, e a tesis, que seria para o doutorado. São nomes diferentes, mas no final esse é o trabalho final que você entrega e defende, né? É a mesma coisa que o doutorado, né, e a especialização. Vocês, antes de entregar um trabalho final, precisam ficar muito atentos às matérias que vocês vão escolher, porque vai ser muito importante para seu rendimento durante o seu mestrado, né? O seu doutorado, desculpe. Então, e a gente está falando que doutorado, normalmente, um doutorado dura aproximadamente uns 4 anos, né? Então, é bastante tempo. Vocês precisam realmente escolher muito bem, né? Temos o mestrado que dura 2 anos, né? O doutorado que dura 4 anos. Então, é muito tempo. Então, escolham as matérias certas para vocês entregarem o melhor de vocês nesses trabalhos finais, né? E uma vez que vocês entregam seu trabalho, mostrando esse conhecimento, mostrando o estado da arte que acabei de explicar para vocês, né? Quão atual é sua pesquisa sobre o que você está falando, né? Que é muito importante. Você vai terminar, você vai defender, né? E receber no final de tudo o título de doutor ou doutora para especificação da área que você desejou para fazer seu mestrado, seu doutorado no caso, né? Então, é muito importante para eles, assim, por exemplo, no caso de doutorado, vocês já vou avisando agora para vocês, se vocês decidirem fazer doutorado, saibam que primeiro que tudo, antes precisa fazer o mestrado. Então, não tem como, por exemplo, nossa, me formei na graduação de essa carreira específica e eu quero fazer doutorado. Perfeito, você pode fazer doutorado, não estou falando que você não pode, mas antes de chegar em doutorado, você vai precisar fazer o seu mestrado, tá? Você faz o mestrado e depois vai para o doutorado. E eles, uma coisa interessante no doutorado deles, é que eles aceitam, no caso, qualquer mestrado que seja compatível com a área, claro, que você faça tanto, por exemplo, no Brasil, ou na Argentina, ou qualquer outro país, né? Então, eles aceitam universidades internacionais, não somente quem fez na Argentina. Então, é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, nossa, já fiz mestrado, quero ter a oportunidade de fazer doutorado. Você aceita, eles aceitam realmente estrangeiros, porque eles gostam desse intercâmbio cultural que a gente chama, né? Eu falo a gente chama porque eu também fiz mestrado. A gente gosta muito daquele intercâmbio cultural de conhecimento com diversas pessoas de diversos países, porque todos pensam diferente, né? E quando a gente fala, por exemplo, nossa, eu estou fazendo uma pesquisa nessa área. Nossa, como por exemplo o pessoal da Colômbia está fazendo essa pesquisa? Como que eles estão atualizados com o que eu estou estudando? Então você tem esse intercâmbio cultural de conhecimento científico muito interessante. E o que eles procuram. Então, assim, ter essa oportunidade é muito interessante.